Claquete 1, ação! E mesmo sem saber amar, quero aprender com você na liberdade. Olá, eu sou a Gésia. Olá, eu sou o Benedir, tudo bom? Nós somos vocacionados à comunidade católica Shalom e hoje nós vamos contar para vocês um pouco da nossa história, de como nós nos conhecemos, como foi o nosso caminho de namoro e como nós chegamos até aqui, casados. Exatamente. Bom, a gente se conheceu no retiro do Só Tenho Hoje, foi em 2017, né, e eu tava lá, né, chorando na oração lá tudo, e a Gésia foi rezar por mim, né? Então foi o primeiro contato, na verdade, nosso, né? A primeira lembrança que eu tenho dele é diante de Jesus chorando, né? Aquele menino branquelo lá, se acabando de chorar, e eu já era vocacionada da comunidade, e eu tava ali servindo, e eu fui rezar por ele. Exato, aí a gente conversou tudo, né? E enfim, né, foi só esse primeiro contato, né? No decorrer depois, eu comecei a frequentar a comunidade, né? A Gésia já participava desde muito tempo, desde 2014, né? Você se revela a minha idade. Oh, amor. E enfim, aí eu comecei a participar, né, da comunidade, participar dos encontros, do grupo de oração, tudo. E a gente começou a ter um contato maior, né? Então começou a crescer ali, nascer ali uma amizade, né? Sim. Eu não me lembro, né, como que essa amizade ela começou, mas ela foi ficando muito forte, assim. Ele foi sendo um amigo, uma pessoa que eu podia contar, né, naquele tempo que eu estava vivendo. E isso foi, né, com o tempo a gente foi fortalecendo cada dia mais a nossa amizade. Exatamente, né? E foi no decorrer desse ano, né? A gente foi conversando, foi sempre tendo aquela amizade mesmo, amizade de verdade, né? Os amigos em comum, então a gente Exato. sempre estava junto, né, nas evangelizações, né, nas adorações, nas confraternizações, a gente sempre estava próximo. Exatamente. Aí foi até que teve um ponto que, acho que foi até depois de um evento na comunidade, tudo, se não me engano foi uma vigília jovem, né? E eu comecei a ter um sentimento assim diferente um pouco pela Gésia, né? Só que eu não falei por quê, eu sabia que ela era vocacionada. E eu tava fazendo um caminho para a comunidade de vida. Exatamente, né? Comunidade de vida, né? Então aquele negócio, né? Tipo assim, né? Tentei deixar quieto. Só que foi crescendo dentro de mim e tudo, e eu levei pro meu acompanhador pra gente conversar, rezar tudo. E nesse tempo todo, né? Então assim, na verdade eu fiquei, né? Comecei a ter alguma coisa, só que eu fiquei meio sem saber o que fazer com aquilo ali, né? Até que um ponto, né? Que ela chegou a descobrir sobre isso, né? Eu fiquei sabendo. E eu não soube administrar, assim, né? Porque eu estava focada naquilo que eu estava vivendo, que era o meu vocacional. Deus me chamava em missão e eu já tinha tomado a minha decisão. Então eu não estava olhando para ninguém, eu não estava aberta, né? Eu tinha um carinho muito grande por ele, mas eu não tinha interesse, né, em ter algo com ele. Mas aí eu não soube administrar aquilo naquele momento, né? Acho que eu também me senti culpada de ter ficado próxima, de ter alimentado a amizade. E aí a gente teve uma ruptura ali, né? Eu parei de falar com ele, meio que não falava direito com ele. Exatamente. Bom, aí ela foi em missão, foi no começo de 2018. E né? Eu não fui em missão, a gente brigada, a gente conversava e tudo, só que ficou aquela coisa assim estranha, né? Exatamente, ficou algo mais frio, né? Exato. Digamos assim. Ela foi em missão e no ano 2018 eu entrei no vocacional também, né? Na comunidade. Né? Então ela foi para São Paulo, na missão de Santa Amaro. Isso. E então ela ficou durante o período. Foi 6 meses? Foram 6 meses, ela ficou em São Paulo e eu fiquei aqui em Goiânia, né? Eu continuei participando da comunidade, continuei vivendo tudo ali, né? Dentro do vocacional, né? Eu já tinha entrado como vocacionado durante esse ano, né? Então fui vivendo assim e não tivemos nenhum contato, porque o postulante ele não tem um celular assim pessoal, tudo, né? Ela tinha até um celular lá, só que era mais do trabalho da comunidade. Ele só podia usar para o trabalho, então a gente nunca se falou, né? A gente não se falou mais e eu imaginei que a gente nunca mais ia se falar, assim. No máximo, né, um oi quando eu viesse em Goiânia, minha família não é de Goiânia, então dificilmente eu ia ficar muito tempo. Mas, né, Deus e seus mistérios. Depois que eu fiz a reciclagem, que é um retiro da comunidade, e eu rezava, né, sobre a vontade de Deus para mim, para eu continuar. E Deus, ele me chamava para retornar para casa, retornar para o meu povo. Para minha surpresa,
eu fui rezando com a minha formadora, né, naquele tempo, e a gente fechou o discernimento, né, de retorno para casa, que foi uma grande surpresa para mim, em primeiro lugar, né, e também para as pessoas, né, porque sim, acho que ninguém esperava, como eu. Mas Deus, ele me pedia que eu voltasse de imediato. E assim, né, como eu tinha aprendido a fazer a vontade de Deus, eu me coloquei de retorno para casa. Exatamente. Aí ela, eu até lembro, ela retornou, acho que foi em setembro, né? Agosto, setembro. Foi mais ou menos por aí, eu não lembro exato, mas... Foi mais ou menos nesse meio período aí. E ela veio, e ela teve uma acolhida lá na comunidade, tudo, os amigos mais próximos, tudo. Só que assim, ainda tava aquela coisa fria que ficou, né? Então acabou que ela veio, só que ela foi pra cidade dela, tipo assim, não tivemos tantos contatos, né? Foi. Conversou muita coisa. Eu passei um período, né, complicado com a saúde da minha mãe, né? Deus, como sempre, muito providente. Então, quando eu retornei, minha mãe precisava muito de mim. E aí eu foquei, né, meus esforços em ajudá-la naquele tempo que ela estava com uma enfermidade. Exatamente. E dentro disso, né, dentro dessa situação da mãe dela, um amigo comum nosso, ele, né, o Alessandro, ele veio falar pra mim que a situação que ela estava vivendo, né, que a Jéssica estava vivendo, que eu não sabia, né, porque a gente estava bem distante. Então aí, a partir desse momento, né, que o Alessandro falou pra mim, eu falei, não, vou ver como é que ela tá, tudo, né, e é aquela questão de fraternidade mesmo, de querer ajudar de alguma forma, né. Será? E foi assim que a gente começou, assim, começar a querer ter um retorno, assim, da amizade, né, que a gente já tinha. Foi. Você me chamou pra almoçar, lembro até hoje. Você trabalhava perto, né, do local que eu estava. E aí a gente foi almoçar e eu pensei, né, nossa, ele falou comigo e tudo, falei, nossa, vou conversar com ele, pedir perdão, né, por não ter agido de uma forma mais legal, assim, ter conversado, explicado a minha situação e tudo. Então eu pensei, não, vou me explicar, né, no almoço. Mas não aconteceu, né? Não tive coragem. A gente conversou sobre, né, a nossa vida, enfim, né, e tudo, e eu não tive coragem. Voltei pra casa sem contar, assim, sem conversar, né, sem resolver aquela situação. Mas mesmo assim, né, foi bom porque a gente começou a ter realmente, voltar à amizade, né, a partir desse ponto, né? Começou a ter um pouquinho de contato, não foi tanto ainda, mas começou a falar de vez em quando e tal, né. Ele estava seco ainda, assim, distante comigo, e aí eu falei, meu Deus, né, eu preciso conversar, eu preciso resolver, assim, deixar para que a gente possa, né, cultivar a nossa amizade novamente, né. E aí ele me chamou pra jantar de novo. Foi outra vez, acho que foi na outra vez que você veio pra cá, né? Foi, isso eu não tava ficando em Goiânia, eu tava ficando no interior, então eu vinha pros exames da minha mãe. E aí ele me chamou pra jantar. Sim. E aí eu falei, agora eu conto, agora eu vou conversar e tudo. E aí... Aí ela não contou. Ela não contou de novo, né? Só que depois, de noite, ela veio falar que precisava falar alguma coisa, né? É lógico, né? E eu pensei, falei, nossa, eu vou mandar um WhatsApp pra ele, porque quando eu encontrá-lo de novo, a gente ia encontrar próximo, acho que tinha um retiro, enfim. Sim. E aí eu falei, nossa, eu falo porque aí eu vou precisar ter coragem de resolver essa situação. E aí ele ficou muito curioso e eu tive que conversar com ele mesmo pelo WhatsApp, né? Aí ela esclareceu, né? Falou todo o ponto de vista dela, tudo o que tinha acontecido. E eu entendi, né? E a partir desse momento que a nossa amizade voltou a ser o que era antes. Aí não amoleceu o coração, entendeu? Antes do que a gente tinha acontecido, né? Então a gente começou a aproximar, começou a conversar de novo normal, igual era antigamente, né? E dessa vez, né, a nossa amizade começou uma proximidade muito grande, e dessa vez ela começou a sentir algo diferente também, né? Sim, eu vinha rezando, né, Deus, ele já me inquietava. Quando eu estava próximo de retornar para casa, eu rezava com um livro da comunidade que chama Belo Amor Humano. E Deus, ele vinha me inquietando sobre meu estado de vida, né? Como eu não era mais postulante, porque eu já tinha pedido desligamento, eu falei, ó, se Deus está falando, né, eu vou rezar. E aí eu fui rezando, porque eu não tinha vontade de casar, nunca foi meu sonho. Eu até achava que eu ia ser celibatária, né? E aí Deus começou a inquietar e eu comecei a rezar. E aí eu lembro de brincar com Deus, né, porque eu morei muito tempo sozinha para estudar. E eu falava, o senhor tá me pedindo para eu retornar para casa, mas eu não quero mais morar sozinha. O senhor me trouxe aqui, eu morei com 20 pessoas, eu não quero mais essa solidão. E aí, enfim, foi uma brincadeira, né, com Deus, mas acho que Deus, ele não inspira sonhos irrealizáveis, né?
Então, Deus ele vinha me falando através de passagens e tudo, através também de outros irmãos, né, que ele tinha algo novo para mim. Foi exatamente. E foi quando a gente começou a se aproximar bastante, até que os dois, né, falaram, né, que tinha um sentimento comum, e a gente pensou, não, então vamos, eu ainda era vocacionado, falei, então vamos rezar com isso, né. Então eu levei para o meu acompanhador, eu comecei a rezar na minha oração pessoal, e Deus era muito claro, né, na verdade, assim, as orações que nós tínhamos eram tão claras, né, tão simples assim, que Deus parecia que tinha muita clareza e muita pressa também, né, em nossa relação. Né, foi indo, até que um dia eu lembro que estava na capela lá da Sagrada Família, eu peguei a palavra, justamente essa palavra que ela falou, em relação ao estado de vida, né, então foi a mesma palavra, e bem no momento assim, que eu estava bem rezando assim, pedindo, né, uma direção de Deus, né, aí foi, assim, digamos assim, o ponto final para poder decidir, realmente, falar, não, é a vontade dele. E foi aí, a partir daí, que a gente já começou a ter o movimento, e eu fui e fiz o pedido para ela de namoro. Ele pulou todo, né, a gente começou, ele pediu para caminhar em dezembro de 2018, né, a gente foi liberado para caminhar bem rápido, aí depois a liberação para o namoro demorou um pouco mais, né, mas a gente, depois de rezar e tudo, e Deus, ele foi sendo muito concreto, né, Tobias, né, a Stephanie falou de Tobias, mas Deus também nos deu Tobias, né, a visita do anjo, e a gente, né, a gente decidiu ali, né, que era tempo, né. Exatamente. A partir daí a gente começou a namorar, foi durante quase um ano, se não me engano, de namoro, né, e aquele negócio, né, sempre tentando levar para Deus, sempre levar à frente, né, Deus, Nossa Senhora, nas nossas decisões. Né, tanto é que durante, né, a gente teve uma viagem, teve a graça de ir no Santuário Nossa Senhora Aparecida, né, e lá assim foi uma bênção muito grande, né? Nós consagramos o nosso namoro, né, o nosso relacionamento, e desde o início do namoro, né, desde o início da caminhada até, a gente já falava de casamento. Exato. Porque era algo que a gente sentia que era tempo, né, até porque pela nossa idade e tudo, e pela maturidade, tudo aquilo que Deus vinha fazendo no nosso coração, pelo aquilo que Deus também tinha feito no meu coração. Então a gente, ali no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, a gente já se consagrou a ela, né, e pediu que ela pudesse nos guiar. Um pouco antes, né, quando eu ainda estava em São Paulo, eu tinha pedido a graça de ir lá, porque eu não conhecia o santuário. E Nossa Senhora, né, de uma forma assim milagrosa, porque, para quem não sabe, na comunidade de vida a gente não possui bens materiais, então não tinha dinheiro, e eu morava distante, né, da cidade de Aparecida do Norte. E Deus, né, me levou até a casa de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, ela sempre foi me acompanhando, né. Eu também fiz uma carta para Nossa Senhora, né, através de uma pregação da irmã Zélia, colocando ali, né, o meu estado de vida e colocando nas mãos de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora ela pudesse me ajudar a concretizar, né. Exatamente. E foi por isso que no dia 12 de outubro de 2019, eu fiz o pedido dela, né, de noivado lá na Sagrada Família, e foi durante a missa, e eu não sabia, né, mas foi uma missa de consagração de Nossa Senhora Aparecida, né, então, tipo assim, a igreja lotada, cheia de gente lá, se consagrando tudo, todo um movimento, né, dentro da igreja, e eu fiz o pedido após a missa, né, pedi pro padre, né, o padre Rodrigo poder fazer tudo, e foi tudo assim, né, a homilia casou muito com questão de casamento, né, o dia, né, o momento ali, foi tudo muito assim, inspiração muito de Deus mesmo. Enfim, aí a gente começou a noivar, noivamos também mais ou menos durante um mês, ou durante um ano. Foi, a gente noivou durante um ano, e foi um dia muito especial, né, eu não esperava, assim, a gente já vinha rezando, né, a gente estava se preparando para o noivado, mas não sabia que ia ser naquele dia, tanto é que eu nem estava preparada, assim, arrumada, né, eu brinco com ele que ele tinha que ter me dado um toque para eu ir mais arrumada, mas eu acho também que foi bom para eu aprender nunca mais ir mais arrumada para a missa de Nossa Senhora Aparecida. Mas foi muito engraçado, porque quando o padre chamou a gente lá no altar, né, meu Deus, como assim? A igreja estava lotada, acho que tinha umas 500 pessoas, mas foi assim, foi maravilhoso, né, ele se ajoelhou e fez o pedido, foi muito lindo, eu fiquei muito nervosa, mas é algo que a gente vai levar pro resto da vida, né, e Nossa Senhora mais uma vez ali, né, presente na nossa vida. Bom, e a gente marcou o casamento para 2020, né, e logo começou a pandemia. 11 meses depois, a gente marcou para setembro de 2020. Exatamente.
Então, com a pandemia, né, tudo ficou difícil, né? E a gente botou em oração também. E assim, Deus sempre foi muito cuidadoso, né? E Nossa Senhora também. Por exemplo, o local que a gente tinha visto para fazer a nossa recepção é bem próximo ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia, que eu nem conhecia. Nem eu, a gente não conhecia. Mas ele é totalmente assim, é o nosso sonho, né, de casamento, né? O estilo, né, rústico, parecendo um casarão de fazenda antigo, né? Então, era o que a gente estava procurando e Deus preparou da melhor forma possível, né? Só que infelizmente, por causa da pandemia, a gente não pôde casar lá. Mas Deus foi tão cuidadoso com as coisas, porque a gente vinha fechado, né, em lockdown durante um bom período. E acho que foi 10 dias antes do nosso casamento abre, né? Deu uma abertura com, lógico, limitada, né? Tinha uma limitação de pessoas, então não podemos chamar muitos. Mas foi possível, né? Poder fazer o casamento, possível fazer uma recepçãozinha ali, enfim, né? Então foi um cuidado muito, muito grande mesmo de Deus durante esse período também de noivado, né? Sim. E a gente fez assim, né, o propósito, né? Que Deus, a gente colocava em oração, as pessoas falavam, né? Não, porque você não casa depois, né? Porque depois da pandemia e tal. Mas a gente sentia no coração que assim, era tempo e Deus pedia aquele momento, né? Então, tanto que a gente fala assim, não, se for para ser só eu, você, o padre e pai e mãe só, vai ser, porque, né, é o que Deus está pedindo, né? E Deus nos surpreendeu, né? Mais uma vez. Foi porque a gente tinha rezado, né? E Deus mostrava que era tempo, então a gente não via por que esperar mais, né? Porque nosso casamento não era um evento social, né? O nosso casamento era um sacramento de uma família que ia começar ali, né? Exatamente. Então a gente não poderia esperar, né, o tempo propício para isso, já que já tinha chegado a hora. Então a gente, né, diante de todas as limitações, diante de tudo que a gente foi vivendo, porque não foi um tempo fácil, tudo muito novo, né, acho que para o mundo inteiro, para a nossa família também, mas eles nos acolheram, né, e aceitaram também, né, e foram maravilhosos nesse sentido também com a gente, e a gente decidiu fazer a vontade de Deus e que o nosso casamento ia se concretizar no dia 19 de setembro, mesmo que fosse eu e ele e o padre, para que a gente pudesse receber o sacramento. E aí, como o Benedito falou, graças a Deus, né, a gente pôde receber alguns amigos, né, os nossos familiares, né, e foi um dia, assim, né, o melhor dia da minha vida, né, foi um dia maravilhoso. E Deus foi muito providente em tudo, né, em relação a dinheiro também, né, a gente vinha passando por uma situação muito difícil, diante de uma pandemia, o Benedito estava desempregado, né, e aí Deus, mais uma vez, né, pediu que a gente confiasse. E ele fez uma entrevista, onde ele foi admitido, né, na sexta-feira. A gente casou no sábado e ele começou a trabalhar na terça-feira. Então o trabalho dele já, né, conseguia prover nossa casa e desde então, né, graças a Deus a gente já está aqui com 9 meses, né? 9 meses de casado, né? Muito felizes, muito gratos a Deus, assim, por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas, por tudo ainda que Ele vai realizar, né? O que eu posso dizer para vocês é que vale a pena, né? Vale a pena esperar, vale a pena ser fiel àquilo que Deus nos pede, né? E o que é de Deus permanece, exatamente, né, amor? Você vê, né? Eu falo, até brinco com a Jéssica, né? Deus teve que tirar ela para dar uma consertadinha e depois devolveu, né? Mas é muito bom, né? É muito feliz, né? O casamento, né? E vale a pena, né? Seguir os caminhos, né? O propósito de Deus, né? Ele sabe o que é melhor pra gente, né? Então, você confiando e você seguindo, não tem erro, né? Aquilo que Deus quer é o melhor pra nós. E é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigado. Shalom. Shalom. Olá, sou a Gésia. Claquete 2, ação. Peraí, deixa eu trocar o óculos. Foi? Claquete. Claquete 3, ação. Um beijinho agora, então.